Essa é a nossa 12ª série de podcasts. Eu sou o professor Loretti e nessa série eu vou comentar sobre FEMEA, que é uma ferramenta de análise de modo e efeito de falhas. Nela eu vou desde a introdução até a definição de escopo de FEMEA, então vamos conseguir avançar bem na ferramenta. Antes de começar a falar da ferramenta, eu vou colocar aqui até a minha indignação. Acompanho algumas redes sociais diariamente, uma delas é o LinkedIn, e nela hoje eu verifiquei a postagem de uma menina, uma jovem menina, uma postagem um pouco rebelde talvez, dizendo que o melhor planejamento estratégico é aquele onde para-se de planejar, para-se de enrolar e parte-se para a ação. Analisemos o imediatismo dessa frase. Vejamos os reflexos disso em culturas como a nossa. Nós somos muito acostumados a viver apagando incêndio. É o que nós mais vemos, por exemplo, em algumas fábricas. Diferente da cultura oriental, o ocidental ele é imediatista. E eu não estou falando somente dos millennials, meio que sempre foi assim. Então, quem não planeja, lida com as consequências. E talvez pela pouca idade da menina, eu entendo que tanto pouca vivência fora de empresa quanto dentro de empresa, né, uma idade relativamente baixa. Não vou comentar exatamente a que idade, mas eu achei uma opinião bem leviana. Mas eu fiquei mais frustrado ainda, não com a opinião que ela emitiu, mas com o tanto de curtidores que haviam. E eu entrei, por curiosidade, eu fui ver a característica desses curtidores. Tinha cerca de uns 300 ali. Entrei em alguns perfis para avaliar e eu vi gente vivida de fábrica, gente experiente e o pessoal manifestando opiniões em agrado a essa postagem. Bom, fiquei quieto, tomei esses dados para mim e aqui estou passando para os nossos alunos uma visão diferente. Nós precisamos planejar. Nós que somos do mundo da qualidade e produtividade precisamos sim planejar. Imagina você se não houvesse planejamento para a construção de um avião. Ora, eu vou descobrir em voo que eu precisava fazer aquele componente de uma outra forma. Imagina um carro a 120 km por hora em uma rodovia com a família dentro. Esse carro a 120 por hora, eu descobrir que aquele componente de freio eu deveria ter fabricado de outra forma. Então, planejamento é necessário. Eu até entendo, como eu falei, o imediatismo. Quem é de indústria sabe que precisa sim dar resultados rápidos, mas isso não quer dizer que dispensa-se planejamento. Planejamento não é enrolar. Planejamento é uma etapa de um projeto, de um processo. Não pode ser pulado. Se é pulado ou se é mal feito, lidará-se com as consequências. E dessa forma eu abro essa série de podcasts falando de FEMEA. FEMEA, Failure Mode and Effect Analysis, é uma ferramenta que surgiu na indústria automotiva com o intuito de servir principalmente os fornecedores desse segmento e propósitos tais como abordar e classificar os riscos, servir de acervo de lições aprendidas e ainda servir de guia de prioridade de ações para reduzir riscos. Os exemplos que estou usando aqui eles são focados na indústria automotiva. No entanto, essa ferramenta, o FEMEA, ele pode ser usado em qualquer tipo de indústria. Conceitualmente, o FEMEA ele foi desenvolvido para ser uma ação antes do evento e não um exercício após o fato. Aquilo que falamos do avião é aquilo que falamos do carro a 120 por hora em uma rodovia. Ou seja, faz parte de um planejamento da qualidade. Algo que é desenvolvido antes, de forma eficiente, para que efeitos como falhas não surjam ou sejam minimizados caso surgirem. O FEMEA envolverá conhecimentos e experiências. Apesar de ser uma ferramenta trabalhosa, de certa forma ele tem eficácia comprovada. É o ditado de se pensar antes para não pagar depois. Um processo de FEMEA bem executado poderá ainda diminuir a chance de alterações necessárias no processo ou no projeto. Quantas vezes a gente acompanha na indústria processos que precisam de alterações após algum tempo já rodando daquele jeito, ou de algum produto que foi desenvolvido, já está no mercado e se precisa fazer uma alteração nele, né? Tecnicamente, um FEMEA deveria ser desenvolvido em projeto, nas suas primeiras ações e em processo
antes de se adquirir equipamento e desenvolver o ferramental. No entanto, não é impossível se implementar FEMEA onde essas atividades já tenham sido realizadas, podendo dessa forma servir de ferramenta de melhoria. Então, não é porque o FEMEA não foi feito antes de se conceber aquele projeto ou aquele processo, não é porque ele não foi feito antes que ele não pode ser feito depois. Recomenda-se que ele seja feito antes. Mas, por exemplo, uma empresa que nunca trabalhou com FEMEA e quer fazer uma melhoria no seu processo, né, quer adotar uma ferramenta para redução de riscos, pode sim adotar o FEMEA após o início das atividades. Como já está rodando o processo, já está rodando aquele produto, já é um produto conhecido, já é um processo antigo, pode sim desenvolver um FEMEA para estes, de modo que essa ferramenta ajudará a fazer a redução de riscos. Por não se tratar de ferramenta limitada a um segmento de indústria, o FEMEA pode ser utilizado em outros processos que não envolvem manufatura, como processos administrativos, por exemplo, serviços, tudo com o intuito de se detectar falhas potenciais. Vem a servir também como ferramenta eficiente em indústrias que optam por certificar o seu sistema de gestão da qualidade na norma ISO 9001, e agora estou falando da versão 2015, que tem toda essa característica de abordagem de riscos. Então, uma empresa que deseja comprovar a sua certificação, está aí uma dica de ferramenta para abordagem e redução de riscos. Ele é parte essencial do APQP, que é o Planejamento Avançado da Qualidade do Produto. O FEMEA é uma ferramenta multidisciplinar, afeta todo o processo de realização do produto e demanda certo tempo. Portanto, precisa ser apoiado pelo autogestor do processo e da administração. Isso quer dizer que a ideia precisa vir de cima para baixo. Não adianta o pessoal que está embaixo tentar empurrar isso para cima. É ideal que haja um convencimento de toda a alta gestão que essa é uma ferramenta que pode sim agregar valor, que ela pode reduzir riscos, reduzindo riscos, redução de custos, obviamente, e com esse convencimento descer-se para os outros níveis de implantação. Necessariamente, para eficácia, um FEMEA precisa ser desenvolvido por uma equipe multidisciplinar e multifuncional. E os conhecimentos necessários a essa equipe variarão de acordo com o segmento e produto, processo e projeto daquela organização. A nível de estratégia, visando a efetividade, as organizações que desejam implementar um processo de FEMEA precisam treinar colaboradores, sejam esses usuários, fornecedores, facilitadores e ainda uma visão geral aos colaboradores não envolvidos diretamente. Considerando um programa bem executado e FEMEAs implantados, não se pode dar por terminado. O FEMEA é uma ferramenta de compromisso de longo prazo, visando a qualidade do produto e a qualidade do processo. Novas experiências podem surgir e nessa condição os FEMEAs devem sempre ser realimentados e revistos. Então o que a gente está falando aqui? O FEMEA não vai ser uma ferramenta estática. Poxa, eu elaborei aquela vez, aqueles são os riscos, não existem outros riscos, nunca mais vai ser mexido, é isso aqui, ponto final. Não. O FEMEA é uma ferramenta viva. Ele deve sempre ser retroalimentado de acordo com as alterações e mudanças que são feitas nos processos ou produtos. A retenção do aprendizado, valendo-se de lições aprendidas durante o desenvolvimento e implementação da FEMEA, bem como experiência, servirá de grande fonte de melhoria contínua e de facilitação para os próximos FEMEAs. O que eu estou dizendo aqui? Que quando você elaborou aquele FEMEA, ok? Ele é um documento vivo, ele é retroalimentado constantemente. Quando for se desenvolver um processo ou um produto similar àquele, o próprio FEMEA desenvolvido, ele já pode servir como base de lições aprendidas para os próximos FEMEAs. Olha que legal isso. Quer dizer que você não vai errar, cometer os mesmos erros no próximo produto, você não vai cometer os mesmos erros que você cometeu nesse produto anterior. Como recomendação, a linguagem a ser utilizada dentro de um FEMEA, por mais que alguns membros possam não a compreender, deve ser a mais específica possível. E é claro, dúvidas com relação à linguagem podem ser esclarecidas durante ou posteriormente. No entanto, essa não deve ser barreira para a comunicação.
treinar e esclarecer fazem parte da evolução da equipe de FEMEA. Então, a própria equipe de FEMEA convém que ela se adeque a termos técnicos, a linguagem formal. A gente está trabalhando com um documento importante, nós estamos trabalhando com informações de projeto, então convém que não se utilize, por exemplo, gírias. Use sempre a linguagem formal e adequada ao processo. Logicamente que isso não deve representar uma barreira, né? Poxa, o pessoal não está entendendo esses termos. Então, nesse primeiro podcast da nossa 12ª série, nós introduzimos o conceito de FEMEA, mas ainda não entramos na ferramenta. Acompanhe os próximos podcasts e assim me despeço. Até mais.